Graça e paz, amados de Deus. Você está no meio do nosso Point Teológico. Como é que vocês estão? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aí compartilhando conhecimento, dicas teológicas, anunciando o reino de Deus através desse canal. Amém? E não se esqueça, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, dê o like, comente. Você ajuda a engajar o canal. Perfeito? Nós temos também aí o nosso apoia-se. Se você entende que esse canal é relevante, é importante, tem abençoado vidas e a sua própria, você pode estar nos abençoando, contribuindo neste canal através do link do apoia-se a partir de R$ 5. E você contribuindo nesse canal, você sabe, você vai estar entrando no nosso grupo do WhatsApp, é uma forma de prestigiar os apoiadores deste canal. Amém? E, posteriormente, concorrendo a um sorteio de um livro de teologia mensalmente. Muito bem, a dica de hoje é este livro aqui, ó. Pois é, mais um clássico de Oscar Cullmann, esse grande esse grande teólogo do século XX, preciso trocar os óculos. Grande teólogo do século XX, esse título aqui, Das Origens do Evangelho, Formação da Teologia Cristã. Parceria aí da editora Fiel, mais uma parceria da editora Fiel, fonte editorial com o símbolozinho da Livraria Família Cristã. Estão fazendo parcerias aí, vendendo livros muito em conta, bem baratos, né? Para você que não sabe, o Oscar Cullmann foi um teólogo muito importante aí no século XX, né? Foi professor do Novo Testamento, escreveu obras importantes como Cristologia do Novo Testamento. Perfeito. Morreu com 96 anos de idade. Sim, morreu com 96 anos de idade. Lecionou por muitos anos e ele teve ele foi um teólogo de confissão luterana, né? E que dialogou bastante aí com os católicos da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Ele promovia esses encontros, esses encontros teológicos, os estudos, não somente só entre protestantes, mas também com os católicos. Ele tinha assim acesso ao Vaticano, mas é um cara de suma importância no estudo teológico, né? Vou mostrar para você aqui o índice. Vamos aqui, você pode parar o vídeo devagarinho e ler todo o conteúdo do sumário. Capítulo 1 e vai falar sobre, na introdução, né? Capítulo 1 tem a introdução, no capítulo 1 a significação dos textos de Qumran para o estudo das origens cristãs, isso é importante para o estudante do Novo Testamento. 2. A oposição ao Templo de Jerusalém, motivo comum da teologia joanina e do meio ambiente. Olha. 3. Samaria, as origens da missão cristã. 4. O caráter escatológico do dever missionário da consciência apostólica de Paulo. 5. A vida de Jesus, objeto de fé, divisão de fé. Segundo o quarto evangelho. Mostra agora a segunda página. Você pode parar o vídeo e ler calmamente aí os capítulos e as suas subdivisões. Apenas 2 páginas de sumário. Aí vem o capítulo 6, o resgate antecipado do corpo humano, segundo o Novo Testamento. Capítulo 7, o batismo de crianças e a doutrina bíblica do batismo. Tem que dar uma pincelada nessa questão aí, que é uma questão polêmica, né, acerca do pé do batismo. Capítulo 8, a imortalidade da alma ou ressurreição dos mortos, pergunta, né? Capítulo 9, 2 meditações bíblicas. Perfeito? É um livro com 224 páginas. E eu separei aqui um trechozinho do capítulo 5. Eu gosto bastante de teologia joanina. É um capítulo onde ele fala a vida de Jesus, objeto de visão e de fé, segundo o quarto evangelho. Então eu separei o texto aqui na página 94. Olha o que ele fala. Para vocês que não conhecem, nunca leram um trecho do livro de Oscar Cullmann, vou ler só apenas um trechinho para vocês verem o que ele fala a respeito do quarto evangelho. Quando no capítulo 20, versículo 30, ele, né, João, declara que fez uma seleção entre os relatos que tomou de uma tradição muito mais rica e que os sinais que ele escolheu para incorporá-los em seu livro foram fixados por escrito, a fim de que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, implica evidentemente que sua seleção foi determinada não por um princípio histórico, mas por um princípio teológico.
os cães. Espírito teológico. Todavia, seria falso concluir que os acontecimentos históricos como tais, relativos a Jesus feito carne, não tiveram mais que um interesse secundário para o evangelista. Pois a afirmação Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, de tal natureza que exige a história, isto é válido em um duplo sentido. Antes de tudo, o próprio sujeito desta afirmação central da fé. Jesus concerne diretamente a história. E quem diz Cristo, diz evidentemente fé e teologia. Porém, para o autor do quarto evangelho, não se trata de uma teologia gnóstica atemporal, metafísica, mas de uma história da salvação. Trata-se de Cristo presente na execução do plano divino por completo, no passado, desde a arché. Ele costuma usar aqui, de vez em quando, algumas palavras em grego, né? Arché, que é um verbete aí, uma palavra muito presente aí, né, no prólogo de João. Ele estava junto a Deus, no presente e no porvir, fora dele nada se fez. Isto não é uma afirmação filosófica. Cristo é o Filho de Deus, é o agente do drama redentor que se desenrola do início ao fim. A relação entre Jesus e Cristo não é então a relação entre uma personagem histórica e uma entidade metafísica, mas antes, entre uma história visível, limitada a um período muito breve, o da vida de Jesus, e uma história especial que se desenvolve através dos tempos, a história da salvação. Os acontecimentos da primeira foram objeto da visão, os da segunda são objeto da fé. Por isso, a vida de Jesus no pensamento do evangelista não tem por objetivo proporcionar simplesmente um quadro exterior cômodo, mas antes pôr em evidência a identidade entre o Jesus encarnado e o Cristo eterno, em especial o Cristo presente na igreja. Isto resulta em uma dualidade que podemos seguir facilmente por todo o evangelho. Assim como nenhum evangelho insiste tanto sobre a humanidade perfeita de Cristo, se pode provar com efeito que não somente as epístolas joaninas, mas também o próprio evangelho tem uma posição contrária ao docetismo. Tampouco, talvez, nenhum outro escrito do Novo Testamento sublime tão frequentemente a divindade de Cristo. De um lado, se insiste na importância da sarx. Note que ele colocou em grego aqui, né? A palavra carne, no grego sarx. Aí a única dificuldade, de repente, você não aprendeu a ler grego ainda, quando chegar aqui você vai boiar um pouquinho, que ele parte do pressuposto que você sabe grego. Mas nada que te impeça de ler o livro, né? E de outro, nos damos conta de que a sarx não é de nenhum proveito, a carne. Né? Esta dualidade encontra sua explicação no próprio intento do Evangelho, tal como nós o definimos. Ela nos dá a chave para compreender esse Evangelho e, ao mesmo tempo, o seu princípio de interpretação. Nas páginas que se seguem, vamos mostrar estudando o emprego dos termos ver e crer. E sua relação recíproca no quarto Evangelho. O problema que o próprio evangelista propõe. E suscita, se se pode falar assim, o problema da teoria do conhecimento que implica essa maneira de compreender os acontecimentos da vida de Jesus. Ele se interessa pela questão de saber como pode chegar a escrever uma vida de Jesus considerada sob o ângulo particular e como o leitor poderá compreendê-la. De que maneira a relação profunda dos acontecimentos históricos da vida, que não se produziram mais de que uma só vez, puderam unir-se com o plano divino do passado e sobretudo do presente. Dito de outra maneira, como o que foi objeto da visão pode chegar a ser objeto da fé. Depois comprovaremos como a fé deve ser seguida de uma compreensão, só se tornará possível depois da glorificação de Cristo. O emprego extremamente frequente dos verbos, que significa ver e crer, tem preocupado muitos intérpretes do quarto evangelho. Assim, desde o prólogo, lemos: nós vimos a sua glória, João 1,14, e todo este evangelho culmina no relato do apóstolo Tomé. Bem, teria um trechozinho para você conhecer, mais um clássico de Oscar Cullmann, das origens do evangelho até a formação da teologia cristã. Livro aí para você se aprofundar, para você sair aí das leituras palhas e se aprofundar de fato em teologia. Deus abençoe. Diz para mim nos comentários se você conhecia, se está no seu radar, e até a próxima.